Clima pesado no primeiro debate do Flow. Deu ruim? Lucas Pavanato e Guilherme Cortez debateram no Flow? Vamos ver. E aí a gente tem algumas regras também, porque, bom, a ideia que a gente tem aqui com esse debate é fazer com que a gente fale sobre ideias mesmo, tá? A ideia do... Pavanato foi com a camiseta do Charlie Kirk. Você vê como é um movimento articulado? O conceito de formar um coliseu aqui para vocês assistirem aí sangue e briga e tudo mais, a gente está tentando evitar de forma que a gente fale sobre ideias mesmo. Assim, isso não quer dizer que eles precisam ser... bom, o Guilherme Cortez precisa ser Cortez, né? Tá no nome, espere menos de mim. Mas, assim, a gente vai limitar os problemas da seguinte forma. Vamos lá. A gente tem aqui um sistema que é o seguinte, se a gente está falando de insulto, por exemplo, qualquer ofensa direcionada intencionalmente a outro participante do programa então vai ser... vai ter Na verdade, todos esses... Eu vou falar primeiro quais são as ações com punição, depois eu falo das punições. Então, insulto, qualquer ofensa direcionada intencionalmente a outro participante do programa, fuga do tema, desviar ou tangenciar o tema discutido. Isso é uma coisa que será... julgada pela galera do Nexus, que tá numa outra sala, eles estão ali sentadinhos ali, tem o Davi, a Liliane e a Gabriela. Eles levantarão as mãos. Oi, galera. Caso eles sintam que alguém aí fugiu do tema, tá bom? E aí uma maioria simples ali, ou seja, se dois votarem que alguém fugiu do tema. É um misto de Show do Milhão, SPTV, porque tem o Carlos Tramontina, debate, Três Irmãos, é só o que existe de mais clássico e mais tradicional na TV brasileira. Agora que eu vi que... A gente tem uma punição, tá? Falar fora do tempo. Cada participante terá o tempo determinado para falar e qualquer fala fora desse tempo, direcionado ao adversário ou qualquer outra pessoa, será passível de punição. Usar material externo que a gente não combinou antes, claro que vocês podem mostrar o que vocês quiserem, desde que a gente, sei lá, essa regra existe para não levantar... Para não levantar o bebê, né? Para não levantar o bonequinho de bebê. Um troço que possa configurar um crime ou qualquer coisa nesse sentido e quem segura a bomba sou eu, né? Então, usar material externo que não tenha sido apresentado para a organização antes também é passível de punição. E nas considerações finais tem um caso separado, que é o seguinte, a gente pensou no seguinte, como é a consideração final, por exemplo, se o Cortez for o último a falar e durante a fala dele, ele, já que é a última coisa mesmo, a última parte do debate, eu vou atacar e eu vou insultar, e eu vou fazer tudo, a gente vai desligar o microfone na hora, porque não tem mais muito o que fazer, né? Meio que acabou o debate, então para não gerar, para manter as regras sendo respeitadas, a gente vai só desligar o microfone. E quais são essas punições? A gente tem um sistema de strikes, que primeiro, é uma advertência. Nossa, o Pavanato tá nervoso, né? Parece um pouco agitado. Bom dia, Gustavo. E o Sansão ontem? É quinta-feira. Vai conseguir reverter contra a LDU? Ô, Luiz, Deus te ouça, viu? Deus te ouça. Pelo amor de Deus, eu não posso mais. Eu vou advertir quando alguma coisa fugir quer dizer, alguma coisa passível de punição acontecer. Então, por exemplo, se a galera do Nexus lá levantar a mão fugindo do tema, advertência, essa é a primeira. Depois a gente tem 3 strikes. O primeiro, você perde 1/3. Na verdade, o participante perde 1/3 do tempo da próxima fala, tá bom? O strike 2 perde metade do tempo e o strike 3 perde a próxima fala. Igor é a mão da justiça. Pra quem dizia que não gostava de interferência do Estado, Igor, eu tô achando estranho isso daí, viu? Sacanagem. Beleza? Então, a pra mão falar mais, do debate. Vai respeitar a regra, moleza, tá bom? Ó, a produção tá me falando aqui que caso tenha um quarto strike, o quê? Fala aí. Isso, os strikes seguintes serão sempre... você vai perder a próxima fala. Você vai dever tempo, né? Você vai ir perdendo dias da sua vida conforme você vai tendo mais strikes. Tá bom? Isso. A gente vai sortear, a gente vai fazer um sorteio aqui em cada bloco, a gente vai sortear quem começa, quem responde primeiro ou quem pergunta primeiro. Então, no primeiro bloco, eu vou sortear aqui quem vai perguntar primeiro. Quando for uma pergunta externa ou da audiência, eu vou sortear quem vai responder primeiro, tá bom? E, bom, como vocês sabem, de forma aleatória, isenta e respeitando as regras de um bom debate, tá bom? Eu vou ficar aqui com o computador aqui, pra gente poder saber legal o que tá chegando pra nós. E
vamos nessa, né? Estamos todos prontos? Tá pronto aí, bonitão? Estou pronto. Então tá bom. Então Nasci vamos lá. pronto. Então tá. Então vamos começar sorteando aqui. Forjado na Você guerra! vai fazer a primeira pergunta livre, beleza? Vamos pegar aqui. Tá bom, então nós vamos esperar o tempo aparecer na tela para começar. Eu gosto muito que o Cortez é muito tranquilo e calmo. Gosto muito, que é muito tipo debate good vibes. A falar. O primeiro sorteado aqui é o... Ou ia ser foda se o Pavanato falasse, nasci pronto, igual esse bebê. Porra, ele tirasse o Fetilson do bolso. Ha! Olha ele aqui! Tal qual como o Fetilson, eu nasci pronto. Porra, seria... Nossa, seria Hollywood. Cortez, dá pra ver aí, ó? Cortez, ó, tá aqui, ó, Cortez. Então o Cortez vai ser o primeiro a fazer a pergunta. Você tem 1 minuto pra fazer a pergunta. Produção, vocês estão ligados aí? É quando ele começar a falar, começa a rodar o tempo, é isso? 1 minuto, vai. Tá bom, a gente tá vendo aqui o tempo, tem 1 minuto ali na tela. Pode dar-lhe? Então pode dar-lhe, Cortez. Igor, eu quero falar de um tema que é nacional, mas impacta aqui São Paulo. Essa foi uma semana de vergonha para o Brasil, em que a gente viu a Câmara dos Deputados aprovar a PEC da bandidagem, Sim. que permite que, a partir de agora, se ela passar a valer, for aprovada no Senado, os deputados eles vão ter o poder de decidir se os seus colegas eles vão ser julgados pelos crimes. Pode ser tudo, estupro, atropelamento, assassinato, roubo de verba pública. Agora, os próprios colegas, é a legalização do Tribunal do Crime. Então, você depende dos seus colegas para decidir se você vai ser julgado, não condenado, julgado. E isso foi um conluio do Centrão com o PL, o bolsonarismo, para aprovar um outro projeto infame, que é a anistia de quem já cometeu o crime. Então a turma do Pavanato, eles querem anistia para quem já cometeu o crime e querem blindagem, impunidade antecipada para que eles possam vir a cometer outros crimes sem que nada aconteça. Pavanato, que é um cara que fala, que defende a ética e diz que combate o crime. Queria saber como que ele justifica para os eleitores e apoiadores dele que os deputados, se ele virar deputado, por exemplo, ele vai poder ter salvo-conduto e vai depender dos seus colegas para poder ser processado. Bom, então agora reseta o tempo ali, 1 minuto pra você, Pavanato. Não, 1 minuto não, 3 minutos, não é isso? 3 minutos, desculpa, vai lá. Bom, primeiro só para deixar claro que, como vereador aqui não tem projetos eficientes para a cidade de São Paulo, ele precisa atacar pautas nacionais, então ele precisa apelar para esse tipo de pauta, mas é muito fácil responder para você. Você que está assistindo esse debate aqui, você viu diversos políticos serem presos na época da Lava Jato. Eu quero que você puxe aí na sua memória quais desses políticos ainda estão presos. Quais desses políticos ainda respondem por seus crimes de corrupção? Será que a lei tem sido usada... Tem aquela pequena questão, né, Luquinhas? A Operação Lava Jato, ela reverteu os processos de julgamento, porque a forma como ela foi construída, a forma como as provas foram produzidas entre a promotoria e o juiz, foram feitas de maneira ilegal, foram feitas de maneira irregular. E eu concordo que exista, evidentemente, uma blindagem para, né, os capitalistas, os grandes membros da classe dominante, para que eles não sejam punidos. Isso existe. A gente não pode fechar os olhos a isso. Isso existe, isso é concreto, isso é real. Agora, você dizer que isso pode ser um elemento de, enfim, validação da PEC da blindagem? Para punir corruptos? Vamos ver, Faz quanto vamos tempo ver. que a gente não vê grandes investigações contra corruptos? Agora, assim que a urgência da anistia foi Quanto à investigação, faz uns 2 meses. aprovada pelo Congresso Nacional, o que aconteceu logo em seguida foi que dirigente partidário teve processo andando dentro do Supremo Tribunal Federal. Nós deveríamos ter realmente uma independência entre os poderes. Os poderes eles devem ser independentes, harmônicos e equivalentes. E faz tempo que a equivalência deixou de existir. E é interessante falar em anistia. Ele fala que você está defendendo criminosos. Pois é, em 2014, por exemplo, o MST invadiu o STF, prédio público. Em 2017 foi a CUT. No governo Temer, quem tacou fogo na frente dos prédios públicos, fez quebra, foram os sindicatos. Sindicatos ligados à extrema esquerda. E sindicatos ligados à extrema esquerda no movimento contra a reforma trabalhista, que contou com repressão de helicóptero, cachorro da polícia, esquadrão de choque. Teve conflito, gente. Não foi uma invasão do nada deliberada. Em nenhum desses casos, alguém foi condenado por golpe de Estado. Em todos esses casos, no máximo, um ou outro respondeu por vandalismo. Porque o objetivo não era derrubar o Estado. Meu Deus do céu. O que aconteceu com o nosso país é que diversas pessoas que praticaram sim vandalismo, muitas delas, deveriam ser punidas sim por vandalismo. Elas não tiveram individualização de conduta, todas foram julgadas no catado
presas e condenadas a 14, 17 anos de prisão. Enquanto isso, traficantes, assassinos, se você matar alguém hoje, você fica 6 anos preso. Mais uma mulher que escreveu literalmente com um batom e uma estátua, ela foi condenada a 14 anos por golpe de Estado. Isso não é uma questão de direita ou de esquerda, é uma questão de justiça. E já tiveram revisões das penas e dessas avaliações, tá, Pavanato? Isso já aconteceu. E quando vem um deputado de extrema esquerda falar aqui Nossa, em deputado de relação... extrema esquerda. Ah, você não é um cara que defende a ética? Pô, se ele defendesse a ética, ele defenderia o devido processo legal pra quem ele pensa diferente, pra quem pensa diferente dele. Ele não defende o devido processo legal. Porque quando é pra passar pano pros crimes do Lula, ele passa. Quando é pra passar pano pro vandalismo de Guilherme Boulos, do partido dele, inclusive tem o mesmo nome, ele passa pano. Agora, quando é pra Nossa, defender que detalhe, trabalhador, hein? pessoa que foi presa no catadão lá do Alexandre de Moraes, ele não defende. Então você tem, inclusive, o caso do Clériston. A própria PGR tinha pedido, liberta o cara porque ele tem problemas de saúde e não existe prova de que ele cometeu qualquer crime. O que o STF fez? Manteve ele preso e ele morreu. E aí você dá risada. Você dá risada da morte de um pai de família. Agora é engraçado, né? Mais uma vez, a risada da morte do pai de família vale para um lado e aí você não tem essa mesma indignação do outro. E é realmente terrível que isso tenha acontecido. Eu acho que é terrível. É terrível. É realmente um sinal ruim do que está acontecendo com a sociedade brasileira, com a política brasileira, com esse nível de violência que se alastra na crise produzida pelo capitalismo. Mas a questão é, esse nível de indignação que o Pavanato mostra é somente para aqueles grupos do qual ele é solidário. Por isso que ele é um hipócrita. Por isso que ele é um hipócrita, um demagogo, né? É um cara que fica utilizando desse tipo de discurso em favor de benefício próprio, sem que isso se pese em outras relações ou em outros contextos. Por isso que, né, ele consegue produzir essa movimentação e essa narrativa. É o mesmo tipo de esquerda. Parece bonitinho. É sempre um discurso suave, tranquilo. Mas, no fundo, as pautas são sempre as mesmas. As pautas são sempre extremas e as pautas são sempre em defesa daqueles que estão do próprio lado. Quem tá Olha o alinhamento com o discurso de extremo. Extremo, extremo, do extremo. outro lado, que se dane. Pra eles não vale a lei, pra eles não vale a justiça. Só vale a justiça para os amigos e aliados. Aliás, até mesmo a injustiça, né? Quando é pra proteger. Boa, então agora tu tem aí uma réplica de 2 minutos, Cortez. Pavanato tem que rodopiar muito para defender a impunidade. Ele gaguejou, se confundiu, falou que eu sou vereador, crema. na verdade eu sou deputado estadual. Ai. Agora, deixa eu falar de uma coisa muito importante para São Paulo. Essa semana, lamentavelmente, a gente viu um delegado, que já foi delegado-geral da Polícia Civil, ser assassinado. Esse delegado foi o pioneiro em começar a investigar o PCC aqui no estado de São Paulo. O governo Tarcísio não foi capaz de proteger a vida dele, embora há 20 anos o pescoço dele esteja prêmio do crime organizado. Agora, se os criminosos que mataram o delegado Rui Ferraz quiserem se proteger, sabe o que eles vão passar a fazer? Ser candidato a deputado estadual ou deputado federal. Porque graças ao PL, o bolsonarismo, a turma do Nicolas, a partir de agora, para eles serem processados por crime de homicídio, de estupro, de atropelamento, qualquer tipo de crime, eles vão precisar que os seus colegas, em voto secreto, Não, votem isso daí... Isso, é você institucionalizar, sabe, o privilégio. Você dizer que o trabalhador e que o deputado ele tem que ter não responder pelos seus crimes na mesma medida que todo mundo tem que responder, é um absurdo. Fim da escala 6x1 é igual ao extremismo? Mas com certeza, né? Para essa galera, diminuir a jornada de trabalho é uma medida extrema. Vai prejudicar demais o pobre coitado do grande empresário, que é quem mais contrata nesse regime. O que mais é extremismo, gente? Saúde pública universal e integral? Acho que é extremismo também, né? Estatização do transporte público, aumento do orçamento e do investimento no transporte público, que também é muito extremo, né? Criação de moradia popular, de complexos prediais, de empresas públicas de construção civil, defender a integração de todas as comunidades e grupos na sociedade brasileira, é muito extremo, né? É muito extremo. Promover o desenvolvimento econômico brasileiro, rompendo com o ciclo da dependência e deixando de ser lambibota dos Estados Unidos, eu acho que tem que tomar cuidado, hein? Vou tirar do bolso. Absurdo. Se um deputado, para comemorar, um bolsonarista, por exemplo, como já teve, para comemorar a anistia, beber umas a mais, for lá pegar o carro, atropelar uma família inteira, para ele ser condenado, para ele ser processado, os colegas dele, a gente sabe como que é o corporativismo nas casas legislativas, é só você ver aí como costuma ser os conselhos de ética. Tem deputado aqui na Assembleia Legislativa que está sendo julgado, processado por agredir a mulher, e o conselho de ética já absolveu ele. Nesse caso, por exemplo, se ele não tivesse, se os deputados
deputados não quisessem, ele sequer seria processado pela justiça. Então você, se cometer qualquer delito, você vai arcar com o rigor da lei. Se o Pavanato, os a amigos letra da lei dele, pro trabalhador. do bolsonarismo, do PL, do Centrão, essa turma toda cometer algum crime, daí eles só vão ser processados, responder à justiça, se os demais quiserem. Então tem que rodopiar muito mesmo pra defender bandidagem, blindagem, porque essa turma que diz que são contra o crime, contra os bandidos, são linha dura, na verdade o que eles querem pra eles é todo tipo de impunidade. E daí tem que ficar manobrando, falando disso, daquilo outro, pra justificar o injustificável, que eles aprovaram na semana uma PEC pra proteger bandido, eles próprios, e vai tornar o Congresso o maior refúgio do crime organizado brasileiro. Boa, tá. E... Bom, agora você tem 1 minuto pra tua tréplica. Bom, é interessante ele falar aqui em impunidade quando o Guilherme Percebe que ele sempre começa com é interessante Boulos que... livrou o André Janones de acusação de rachadinha. Interessante. Eu desafio ele aqui, inclusive, na próxima fala, se você puder repudiar aqui o Guilherme Boulos, que livrou o André Janones por rachadinha. Se você acha que o André Janones deveria estar preso por rachadinha. Porque é comprovado, tem áudio gravado e ele tá solto. Deveria ser processado devidamente, deveria passar por todo o rito, e sim, isso é condenável, absolutamente condenável. E esse é o grande problema, né? Esse é o grande problema, porque quando certos setores da esquerda vão costurando alianças questionáveis, né? Alianças espúrias, alianças problemáticas, para você manter essa aliança no caso da linha do que uma parte política está optando agora, você fica de mãos atadas, né? Essa parada do Boulos ter defendido o Janones é real, isso aconteceu mesmo. Agora a questão é, Pavanato, você também criticou a rachadinha que aconteceu com o seu antigo presidente envolvendo o Fabrício Queiroz, a família Bolsonaro? Lembra disso, gente? Lembra do Queiroz? Lembra do Queiroz? Vocês, na época não era famoso, beleza, mas então depois você se posicionou contra isso, contra as emendas PIX, pedindo maior fiscalização sobre elas em âmbito nacional, já que a gente tá falando de âmbito nacional, vocês vão surpreender com a resposta, né? Ou não? Então, agora por conta de uma lei no Congresso que inclusive garante a autonomia do Congresso, a lei não vai ser mais aplicada para políticos. Pô, o Janones foi preso? O Lula tá preso ou ele tá na presidência da República? Tá na presidência da República, então não existe justiça pra nossa aristocracia faz tempo. Mas faz tempo, é uma verdadeira oligarquia que se protege. E quem se protege, quem tá sendo protegido é exatamente os parlamentares de extrema esquerda. Cadê os processos de investigação contra a extrema esquerda? Nunca existem. Agora, processo contra parlamentar de direita por opinião, sem respaldo constitucional, isso acontece o tempo todo. Todos os dias nós vemos Todos isso os dias, acontecendo. quais dias? Então, assim, a verdade é que existe uma tentativa de recuperar o protagonismo do Congresso. Tem muitos casos, diariamente acontecem diversos casos. Lucas, me fala um. Existem muitos casos que diariamente são proferidos por processos de opinião no Congresso Nacional contra deputados conservadores. Me diz um, Pavanato, por favor. Todos os dias diversos casos acontecem. Tá bom. O que mais teve disso aí? O que mais?